Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pelo sangue do Cordeiro somos libertos do pecado, pela misericórdia de Deus somos salvos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A Bíblia, ela deixa muito clara que no sangue está a nossa vida. Quando nós olhamos os sacrifícios que eram feitos no passado, o sangue era usado para purificar o altar. Então, quando nós falamos do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, é através desse sangue que nós somos renovados, que nós somos purificados, que o sacrifício foi realizado. Porque se você não vê o sangue, não existe sacrifício. Quando um animal ele é sacrificado, o sangue ele escorre. Então, quando nós vemos as imagens de Jesus e as representações dele na cruz, uma coisa sempre fica muito evidente, que o sangue dele foi derramado, mas era o sangue de um inocente. O que Jesus ele tinha feito de errado? A única coisa que ele fazia era amar, era obedecer à vontade de Deus e era ajudar as pessoas que todos os outros tinham esquecido. Mas quando ele fazia isso, ele acabava tirando a autoridade da igreja da época, porque eles falavam de Deus, mas nas atitudes deles não tinham nada além disso, além de palavras e de cumprimentos de regras. Então, quando o poder de Deus se manifestou em alguém que não fazia parte da igreja, no filho do carpinteiro, em alguém humilde e simples, porém as pessoas acreditavam nele. E isso irritou muitas pessoas, mas Deus sabia que seria assim. Deus tinha consciência de todas as coisas. Não existe engano nos planos de Deus. Então, através desse sacrifício que foi feito, nós ganhamos algo muito maior. Nós ganhamos a oportunidade de nos juntar à família de Deus. Ganhamos a oportunidade do perdão dos nossos pecados. Só que nós só conhecemos o pecado quando nós tentamos ser melhores. Porque enquanto nós continuamos fazendo as coisas sem pensar, parece que nós temos o direito de escolher tudo isso. Ontem nós falamos bastante sobre isso, sobre como nós nos tornamos escravos dos vícios e das coisas que de alguma forma nós acreditamos que são para o nosso prazer e a nossa diversão. Então, nós só descobrimos o tamanho do poder do pecado é justamente quando nós tentamos renunciá-lo. E a isso nós damos o nome de tentação. Mas quando o Senhor ele está em nós, quando o Espírito Santo começa a atuar em nós, nós conseguimos renunciar esse pecado, porque o poder de Cristo ele começa a atuar em nós. Se você não lê a Bíblia, se você não acredita em Deus, se você não tem discernimento que se existe uma batalha espiritual, talvez pareça isso tanto quanto loucura, mas quando você quiser tomar o controle da sua vida, você vai ver que você não consegue. Se quando nós rompemos um relacionamento, fica às vezes difícil parar de pensar na outra pessoa, ou mesmo quando uma pessoa vive uma relação onde uma consegue maltratar a outra de tal forma que chega a uma agressão física, agressão verbal de outro tipo, e essa pessoa ainda ela continua lá. Então nós vemos que nós nos habituamos a viver ao lado do mal, acreditando que aquilo é a única forma de se viver. Mas Deus ele mostra algo muito maior. E quando a luz de Cristo ela aparece na nossa vida, nós temos o discernimento que a vida que nós vivíamos e as relações que nós tínhamos não eram da forma certa. Por quê? Porque quando Jesus não participa das nossas relações, elas todas se tornam tóxicas. Então são palavras desnecessárias, comportamentos desnecessários, acusações infundadas ou às vezes até fundadas. Muitas vezes o ciúme, a briga, as discussões, as bebedeiras, as traições.
Então tudo isso faz parte de uma vida onde Jesus ele não está muitas vezes perto de nós. E nós vivemos uma batalha, e nós temos brechas, e nós temos medos, e nós temos insegurança, e nós temos diversas coisas. Mas é quando nós nos aproximamos de Deus e começamos através da sua sabedoria a analisar o nosso comportamento, que nós encontramos uma nova vida e um novo caminho, onde o nosso coração ele pode estar em paz e o nosso coração estar cheio de amor. Se a gente vai lá em João 8, versículo 34 a 36 e 47, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então Jesus ele está dando um discernimento e ele está dizendo: digo a vocês a verdade. Então nós temos que acreditar sem questionar, acreditar com a nossa fé, acreditar com o nosso coração, não querendo colocar a nossa opinião ou dizer o que nós achamos ou não. Nós temos que simplesmente aceitar. E o que Jesus está pedindo para a gente aceitar? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem é escravo? O que define um escravo? É ele ser obrigado a trabalhar sem direito a uma recompensa e sem direito de sair daquele lugar. Então ele é obrigado a fazer aquilo todos os dias. E se ele não fizer, ele vai ganhar uma punição. Então Jesus está dizendo: olha, a verdade é uma só. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E é exatamente o que eu disse ontem sobre uma pessoa que ela vai para um tratamento numa clínica de recuperação. Porém, ela simplesmente toma um remédio para continuar ali suportando os seus pensamentos e aquela dor que existe dentro dela. Mas quando ela sai daquilo, não teve arrependimento, não teve Jesus, não teve nada. E ela volta àquela velha vida dela. Então, está amarrado com a palavra. Por ser escravo do pecado, que ele continua reagindo dessa forma. E é por isso que certas pessoas, elas prometem coisas e elas não conseguem cumprir, porque são escravas do pecado. E o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, é tudo aquilo que tira o controle da tua vida, é tudo aquilo que pode destruir tudo aquilo que você construiu. Então nós temos consciência que nós somos escravos do pecado. Se Jesus não estiver conosco, nós voltamos nessa escravidão. E é por isso que eu aconselho a vocês algo que eu faço para a minha própria vida e que dá certo, que é o quê? Que você aumente dentro da tua vida a exposição a Jesus Cristo. Então, como eu poderia fazer isso? Lendo a palavra de Deus, ouvindo os devocionais, evangelizando, ouvindo louvores, frequentando a igreja. Então, dessa forma, Jesus ele vai estar tão próximo de você que o pecado não vai ter espaço na tua vida e nem nos teus pensamentos. Porque é essa batalha que nós vivemos, onde nós devemos seguir a quem vamos obedecer, se obedecemos ao Senhor ou se obedecemos ao diabo. Não existe a escolha de não obedecer nenhum dos dois. Porque se você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo o diabo. É a mesma coisa do seu quarto. Você tem um interruptor, você acende a luz ou você apaga a luz. Não existe uma alternativa luz do meio. No mundo espiritual não existe um meio, só existe dois lados. E os teus sentimentos vão indicar o lado que você está. Se tem sentimentos bons, o lado de Cristo. Se não tem sentimentos bons, o lado do diabo. Só que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele vai ficar contando coisas para você, enganando, para que você gaste o seu tempo e não consiga se salvar no final. Porque a única certeza que nós temos dessa vida é que todos nós vamos morrer um dia. Então, se durante esse tempo de vida eu não gastar o meu tempo buscando ao Senhor, encontrando o arrependimento e a salvação, eu vou acabar
perdendo a salvação. Eu vou acabar perdendo as coisas que Deus prometeu para aqueles que o amam. E o que mais que o Senhor nos ensina? O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então o escravo, ele pode participar da família? Pode, mas ele não tem um lugar permanente, diferente de um filho. Pensa que a pessoa ela é dona do escravo. Então ela é uma família que manda naquele escravo, mas o filho do dono é o filho. Ele sempre vai estar ali, ele sempre vai poder escolher e ele sempre vai poder fazer as coisas. Portanto, se o filho os libertar, e olha que interessante, ele escreve filho com letra maiúscula. Sempre que Deus está falando dele na Bíblia, ele usa a letra maiúscula para citar palavras que normalmente nós escreveríamos com minúscula. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, para que nós possamos sair da escravidão, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos nos tornar irmãos. Nós precisamos que Jesus nos liberte. E é quando nós olhamos Jesus como sacrifício de purificação, pelo sacrifício de libertação, nós estamos celebrando a Páscoa. O que a Páscoa ela simboliza? A libertação do povo que era escravo. E é justamente essa representação que Jesus tem para nós. A libertação de quando nós éramos escravos do pecado. Talvez você possa falar, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Você já se sentiu triste? Já sentiu vontade de não sair da cama? Já questionou a sua própria vida? Já pensou que era melhor estar morto que estar vivo, que você não aguenta mais passar pelas mesmas coisas? Já parou para pensar que por que tudo dá certo para os outros e parece que Deus se esqueceu de você? É nesses momentos que nós percebemos que nós não temos escolhas. Se você escolhe que outra pessoa tenha a chave da felicidade, você vai estar sendo escravo dessa pessoa. Tudo aquilo que nós idolatramos, nós nos tornamos escravos. De Deus nós não somos escravos, nós somos servos. Porque Deus nos dá a liberdade de escolher. E se nós escolhemos estar com Ele, é uma opção, não é uma obrigação. E é justamente porque Ele nos libertou que nós o servimos e ajudamos outras pessoas a entenderem esse mundo espiritual e a se libertarem, a se arrependerem, a prestarem atenção em tudo que viveram, em tudo que passaram, a buscar uma vida melhor, buscar algo além dessa própria vida, algo além dos próprios interesses, algo além do amor que a gente acha que é o outro. Deus é o amor. Deus é o amor. E aqui tem uma explicação que para mim é fantástica. Porque às vezes a gente quer usar a palavra de Deus para falar com quem não acredita em Deus, ou para falar com quem não aceitou Jesus como seu Salvador, ou para falar para alguém que está tomado pelo pecado. Ou quando nós começamos a ler a Bíblia, cheio de pecado, sem arrependimento, nós também lemos e não entendemos nada que ela tem. E o que eu falo? Continue lendo, continue insistindo que uma hora você vai entender. Mesmo que no começo não entenda, continue lendo que você vai. E olha o que diz. Aquele que pertence a Deus, ouve o que ele diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então nós só conseguimos aceitar a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus diz, escutar o que Jesus tem para nós, quando nós pertencemos ao Senhor. Enquanto isso nós não entendemos, nós não aceitamos. Olha como conforme nós vamos aprofundando a nossa relação com Deus, os dons eles vão sendo derramados sobre a nossa vida. E aí nós sentimos parte de alguma coisa. Nós sentimos que aquele sacrifício ele não foi em vão, que realmente tudo que aconteceu, porque mesmo depois de tanto tempo, nós podemos sentir as promessas de Deus atuando em nós. E temos uma certeza, que pela misericórdia de Deus e não por merecimento, nós vamos ser salvos. Se a gente continua lendo lá em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8,
a palavra do Senhor, ela diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Joguem fora o fermento velho do pecado. Para que serve o fermento? O fermento é aquilo que faz crescer o pão, é aquilo que dá volume. Então, enquanto o pecado ele está dentro de nós, ele continua fermentando, ele continua crescendo, enquanto nós não renunciamos ele. E é por isso que uma pessoa, conforme ela vai bebendo, cada vez ela vai bebendo mais. Conforme ela vai fazendo as coisas que desagradam a Deus, cada vez ela vai fazendo mais. E a gente acha que é o nosso corpo que se tornou tolerante. O nosso corpo ele não se torna tolerante. Se ele se tornasse, você não veria esses tiozinho que bebe pinga na porta do bar caído na rua. Eles estariam sempre de pé, porque cada vez que eles tomam mais... Não, é que daí o nosso amigo esperto, né? Ele vai lá e vai misturar com uma droguinha. Então ele vai beber e vai usar uma cocaína, ele vai beber e vai pôr mais um negocinho. E aí a gente tem os super-humanos das festas, né? Que eles começam a festar hoje e ficam o final de semana inteira festando. Só que o que a gente não percebe é que as pessoas que vivem isso têm uma alma tão machucada, têm um coração tão destruído, têm uma dor tão grande, que se não fosse assim elas não suportariam estar vivas. Elas não suportam olhar no espelho, elas não suportam a própria vida. E assim elas tentam destruir. Se a gente olha essas pessoas que a gente vê às vezes em cidades grandes do exterior, que parecem uns zumbis, que eles usam um tipo de droga, opioides, esse tipo de coisa, são drogas para dor. E eu sempre falo que a pessoa que ela bebe ou que ela usa droga, ela faz isso porque ela tem uma dor. E é engraçado quando a gente chega na época da Páscoa, da Quaresma, e começa a ver as intenções que as pessoas fazem. Justamente elas tiram o pecado durante 44 dias, que seria o exato, né? E depois voltam. Qual é o sentido disso? Qual é a razão disso? De tirar o fermento, que Deus está falando, tira o fermento velho da vida de vocês e depois que passa, colocam de novo. E tá tudo normal, porque no próximo ano vai fazer de novo. Joguem fora o fermento velho do pecado para ficarem completamente puros. O pecado é a nossa vida. Eu tenho que jogar fora aquela vida velha, aqueles pensamentos velhos, aqueles hábitos, aqueles costumes, aquilo que todo mundo faz e acha normal. Eu tenho que rever a minha vida. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Então nós não precisamos colocar nada para crescer. Nós somos massa nova. Nós somos aquilo, nada precisa aumentar o nosso ser. Se você pegar um pão com fermento e um pão sem fermento, qual você acha que pesa mais? Um pão sem fermento, ele vai precisar de muito mais farinha para se fazer. Um pão sem não, ele cresce. E aí? O que você quer ser? Uma massa pura ou uma massa que tem alguma coisa no meio? Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. A gente precisa entender a tradição deles. Primeira coisa, qual horário que você acha que eles celebraram a Páscoa? Foi no período da noite. Então Deus tinha pedido para que eles pegassem um cordeiro, o melhor que tivesse, de um aninho, e eles iam sacrificar esse cordeiro. O sacrifício seria o quê? Seria simplesmente matar o animal? Não, eles iam matar para fazer uma refeição.
eles iam fazer um oferecimento. E o sangue desse cordeiro, eles iam passar no umbral da porta da casa deles, no batente da porta. Sabe por quê? Porque a última praga do Egito seria o anjo da morte. E aonde tinha esse sangue no batente, era sinal que a Páscoa tinha sido feita e o anjo não teria entrado naquela casa e matado o primeiro filho. Então, no Egito inteiro se passou esse espírito, esse anjo da morte, e foi matando as crianças, e foi matando os primogênitos, menos na casa dos israelitas, onde o sangue tinha sido passado. E é por isso que ele fala aqui, porque a nossa festa está pronta agora que o nosso cordeiro já foi oferecido. Então, se ele já foi oferecido, o sangue já foi passado no batente. E por que Deus pediu para fazer pão sem fermento para eles levarem? Porque não ia ter tempo para esperar a massa crescer. O que Deus estava prometendo era para agora. Não era uma promessa vindoura, era para agora. Já ia acontecer. E aqui é a simbologia de tudo que Deus está dizendo para nós. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. O pão sem fermento, ele não está misturado com nada. E aqui está a analogia que Deus está fazendo para nós. Que o nosso cordeiro de Páscoa já foi oferecido, que o sangue ele já foi derramado, que o nosso pão já não está mais misturado com nada. Porque antes era misturado com nós mesmos. Agora é somente Cristo. É somente Jesus que vive na nossa vida, nos nossos pensamentos e no nosso comportamento. E não adianta a gente querer barganhar com Deus durante um tempo. Ou é tudo ou é nada. Ou você jogou fora ou não. Porque se eu joguei fora, eu não tenho mais. Olha como a gente precisa entender o nosso comportamento e tudo aquilo que nós vivemos. Porque nós vemos isso como uma coisa normal. E ninguém nunca questionou. Você nunca parou para pensar, poxa, mas todo ano é a mesma coisa, todo ano fazendo a mesma coisa. Por que eu estou voltando para trás? Porque não tem muito sentido. A Páscoa era uma celebração para lembrar das coisas que o Senhor fez. Não para que eu ficasse modificando a minha vida, porque a minha vida ela já foi modificada uma única vez. Então nós temos que tomar consciência disso. Se nós quisermos a nossa salvação, se você quiser ter bons sentimentos, se você quiser poder deitar e dormir tranquilo e ter a tua vida além de qualquer outra coisa. Porque se você espera alguma coisa, eu tenho uma plena certeza. Se você espera sem Deus, você não tem vivido dias bons. Porque enquanto não acontece o que você espera, você sofre. Será que essa é a forma certa? Será que essa é a Páscoa que Deus está oferecendo? Será que o sacrifício de Jesus não tirou os nossos pecados? Será que nós não precisamos nos arrepender? Será que o reino de Deus não está próximo mesmo, junto à segunda vinda de Jesus? Será que os sinais que a Bíblia diz dos últimos tempos não estão acontecendo? Será que nós temos tempo? Porque quando foi ter o arrebatamento, diz que é como num piscar de olhos. Um será deixado e o outro será levado. As duas pessoas vão estar fazendo as mesmas coisas. Mas aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor não serão esquecidos. Pelo sangue do Cordeiro somos libertos do pecado. Essa escravidão ela não quebra sem Jesus. Não é força de vontade, não é remédio, não é tratamento, não é coach, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é nada. Só tem essa quebra de padrão através de Jesus. E a salvação vem pela sua misericórdia, porque nós não podemos fazer nada para merecer isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa começar a ler a Bíblia, renunciar ao pecado, se perdoar, aceitar, seguir em frente, viver, ser servo, parar de reclamar, começar a agradecer, olhar bem tudo que você já fez e pensar se é isso que você quer continuar fazendo. Porque a Páscoa, como nós celebramos, acaba, mas o mundo espiritual está sempre aí. E não adianta nada
você oferecer 40 dias para Deus de alguma coisa e depois pegar o fermento velho. Você enganou, sabe a quem? A você mesmo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.